Hoje, se calhar, alguns, ao verem que não estava cá nenhum dos pastores ou das pessoas que habitualmente pregam, se calhar estavam a perguntar-se quem é que vai dar o culto hoje, não é? Mas esta também, às vezes, é a expressão errada. Nós temos, às vezes, a forma de dizer quem é que vai dar o culto hoje. Se tu não trouxeres nada, não vai haver culto. Não há de ser o pastor, nem a pessoa que vem ler a palavra, nem a pessoa que vem a cantar, tocar ou a trazer alguma coisa. Não é essa pessoa que dá o culto. O culto só acontece quando tu, que estás sentado no teu lugar, também trouxeres alguma coisa. O culto é um momento de partilha, é um momento de olharmos para o Senhor, olharmos para Deus, e simplesmente a música às vezes ajuda a que todos possamos estar a olhar para o mesmo sítio da mesma forma, e a palavra ajuda para que tu possas ouvir e crescer com essa palavra. Se tu não trouxeres um coração disposto a que a palavra toque o teu coração, nesse caso o culto não estará a acontecer. O culto acontece quando tu vens disposto a dar de ti, a dar da tua vida, a dar do teu coração ao Senhor, à igreja, aos irmãos, e isso é o privilégio de vivermos em comunidade. Então, quem é que vai dar o culto? Somos todos. Eu hoje tenho a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, como também já tive a responsabilidade de tocar. Então, que possamos cultuar juntos. Antes de entrar na mensagem de hoje, eu gostava de lançar um desafio. Nós estamos a chegar perto da altura de férias e há alguns de nós que já temos estado juntos como família. O pastor Paulo Xavier também já fez este desafio há um tempo atrás e eu gostava de reforçar. E às vezes fazemos parte da família, estamos juntos, mas ainda não somos participantes. Eu gostava de desafiar, se te sentes parte da família, se sentes parte desta comunidade e ainda não estás envolvido com nenhuma área de ministério, não estás envolvido com nenhum ministério em particular, eu, como líder do grupo musical, e penso que os que são líderes de jovens ou da ação social poderão suportar-me também naquilo que eu estou a dizer, durante o verão, ora, fala com Deus, vê em que áreas gostavas de te envolver, que áreas gostavas de experimentar, porque não é necessário tu chegares ao pé de alguém e dizeres eu quero fazer parte logo. Ou podes chegar ao pé de um dos líderes do ministério, ao pé de mim, olha, eu gostava de um dia cantar para ver como é que é, para ver como é que funciona o vosso grupo. Gostava de chegarem ao pé da Catarina, ou do Tiago e da Inês, olha, gostava de juntar a vocês, experimentar, envolver-me um bocado com vocês nos jovens, ou com o Natanael, na Jabsénia, ou com a Ação Social, não sei, é a Marta, acho que é a Marta. Portanto, eu gostava de lançar este desafio. Se te sentes parte da comunidade, parte da família, a comunidade também é aquilo que cada um de nós traz. Então, se ainda não estás envolvido em nada, usa o verão para pensares, olha, eu gostava se calhar de experimentar esta área ou aquela área. Deus pode vir a tocar no teu coração e firmar-te nesse ministério ou noutro que possas experimentar. Então, eu gostava de lançar este desafio antes de entrar na passagem de hoje. O hino que acabámos de cantar diz que tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo aquilo que não quero. E o texto de hoje, o texto que eu tive o privilégio de trabalhar em cima, é um texto que, em primeiro lugar, foi um desafio para mim. Aquilo que eu estava a dizer de que temos que ter um coração pronto para receber a palavra. Se tu hoje não tiveres um coração pronto para receber a palavra, vai ser simplesmente isso, vão ser palavras mandadas ao ar. Porque a palavra de hoje vai fazer-te filtrar a tua vida. Vai-te fazer olhar para a tua vida e ver a forma como tu ages, a forma como tu fazes as coisas, a forma como tu falas, a forma como tu enfrentas as dificuldades, a forma como tu, na tua intimidade, te relacionas com Deus. E se tu hoje não trouxeres a tua vida, o teu coração neste momento e disseres, não, eu vou ouvir com ouvidos de ouvir. Muitas vezes Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque há muita gente que tem simplesmente orelhas, mas não tem ouvidos. Portanto, a palavra do Senhor que hoje possa tocar o teu coração, que tu a possas ouvir. Tu a possas ouvir com ouvidos de ouvir. E que possas filtrar na tua vida aquilo que vais ouvir. E em primeiro lugar foi um desafio para mim. Porque a palavra hoje vai nos confrontar. Vai nos incomodar. Vai nos trazer à memória situações da nossa vida que nós vivemos
e nós nos lembramos que reagimos desta maneira ou fizemos daquela outra maneira e vamos perceber, olha, se calhar aquilo estava errado, eu devia ter feito de outra maneira. Se tu não trouxeres estas experiências da tua vida para aquilo que vais ouvir, simplesmente vais ouvir e nada vai acontecer. Nós, a semana passada, o pastor José Manuel Fernandes, ele falou sobre, em primeiro lugar, o contexto e o momento em que Paulo estava a escrever a sua carta, e nós hoje vamos dar continuidade àquilo que o pastor José Manuel Fernandes falou na semana passada. E Paulo estava defendendo o seu ministério, estava defendendo a sua forma de agir, aquilo que ele defendia perante a igreja de Corinto, porque ele era desafiado no seu dia-a-dia por falsos mestres e até pela própria igreja no seu ministério. E Paulo se defendia e mostrava quem ele era e a mensagem que ele trazia. E a mensagem que ele trazia é o texto anterior àquele em que nós vamos trabalhar na manhã de hoje. E a mensagem que Paulo dizia que trazia à igreja e que era importante e era o seu chamado, nós encontramos vamos abrir em 2 de Coríntios, abrir ou ligar. Nos dias de hoje é mais ligar do que abrir, não é? Segunda de Coríntios 5, o verso 18 e 19. Paulo diz qual é que é a mensagem que ele traz à igreja. Ele diz que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, e isto o pastor José Manuel frisou isto é o Evangelho, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. Estava criando um novo laço, uma nova ligação entre nós e Ele, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Paulo está aqui a afirmar qual é que é a sua mensagem. Ele afirmava-se como ministro da reconciliação. Alguém que tinha a responsabilidade, o peso de trazer reconciliação entre Deus e os homens. A última vez que eu tive o privilégio de poder partilhar uma palavra convosco, Paulo também se afirmava como ministro da Nova Aliança, em que defendia o Ministério da Justiça. Isto parece que ele tinha as pastas todas, mas é a mesma coisa. Ministro da Nova Aliança, porque a Nova Aliança é baseada no sacrifício de Cristo, em que Deus em Cristo, na pessoa de Cristo, no seu exemplo, na sua morte e na sua ressurreição, que é a Nova Aliança, trouxe uma reconciliação entre Ele propiciou uma reconciliação entre Ele e nós. E Paulo então diz qual é a sua mensagem. A sua mensagem é esta. E este foi o seu chamado. Ele foi chamado para reconciliar pessoas com Deus. E da mesma forma como o pastor José Manuel Fernandes falou a semana passada, nós agora podemos estar aqui a pensar, ok, esse não é o meu chamado. Esse não é o meu ministério. O meu ministério é outro qualquer. Se o teu ministério não é, se a tua vida não tem como alvo reconciliar pessoas com Deus, algo está muito errado. Porque é isso que Deus nos chama a fazer. A determinada altura é dito que não usemos a graça que temos recebido em vão. E recebe em vão a graça de Deus quem recebe a graça e fica parado e não a oferece aos outros. Sim, tu és um ministro da reconciliação, da mesma forma que Paulo é. E seguidamente, Paulo exorta a igreja a se envolver no seu ministério. Ele diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus está fazendo o seu apelo, neste caso agora, por meu intermédio. Reconciliem-se com Deus. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. E se nem não te lembrares de mais nada naquilo que vais ouvir a seguir, lembra-te desta frase somente e vais sair daqui de coração cheio. Reconcilia-te com Deus. Reconcilia-te com Deus. A mensagem do Evangelho é simples, é uma mensagem de esperança, é uma boa nova. É uma mensagem em que, estando nós separados de Deus como por um abismo,
Deus deu o primeiro passo, entregou o seu Filho, que foi um exemplo, sem pecado, se entregou por nós e justificou as nossas falhas perante o Pai, da forma que hoje tu possas ser olhado por Deus como justo, através do sangue de Jesus Cristo. E desta forma tu te estarás reconciliando com Deus. E esta é a mensagem de esperança que Paulo transmitia. Este era o ministério de Paulo, trazer esta mensagem de esperança. E Paulo então desafia a que as pessoas se envolvam também com ele. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu o ouvi no tempo favorável, isto reporta a Isaías, e o socorri no dia da salvação. Digo-vos agora, este é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. E Paulo afirma isto. E esta é a mensagem de Paulo. E esta deveria ser também a nossa mensagem, o nosso desafio para a nossa vida. A mensagem de Paulo era clara. Era uma mensagem de reconciliação entre Deus e os homens através de Cristo. Uma mensagem de salvação. Uma mensagem de esperança. Uma boa nova. E Paulo, neste enquadramento deste texto, em que deixa esta mensagem vem separada, vem dividir duas ideias. Antes de Paulo transmitir a sua mensagem, ele diz uma coisa. Se formos ao verso 11 do capítulo 5, porque como eu tinha dito no início, o ministério de Paulo, a mensagem de Paulo, a vida de Paulo, era muitas vezes questionada por outros líderes religiosos, que tinham influência também na igreja de Corinto. Ao ponto de que, no texto que vamos ver na semana que vem, Paulo chega a dizer à igreja de Coríntios que vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Havia pessoas que influenciavam a vida da igreja de Corinto ao ponto de se afastarem de Paulo. E Paulo está defendendo o seu ministério. Está dizendo à igreja de Corinto não que eles não soubessem aquilo por que Paulo tinha passado, mas para os relembrar. E Paulo está a dizer, no verso 11 do capítulo 5, na segunda metade, o que somos é manifesto a Deus, espero que nas vossas consciências seja também manifesto. Deus nos conhece, Deus sabe o nosso ministério, espero que vocês também o conheçam. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos a ocasião de vos gloriardes ou de se exultarem por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo está aqui a dizer que existem aqueles que estão a minar o vosso coração, que estão a influenciar a vossa vida, que vivem da aparência. Que o que conta mais é aquilo que nós parecemos. E Paulo está a dizer, isso não é o mais importante. O mais importante é o coração. Não se deixem aliar por essas ideias, por aqueles que vos estão a desviar daquilo que é importante, que é a mensagem da reconciliação, a mensagem da salvação, a mensagem de esperança que muda o coração. Em que o Espírito Santo habita em nós e nos faz crescer e mudar de glória em glória, sendo cada vez mais parecidos com Cristo. E Paulo está a dizer, não se deixem, respondam àqueles que se gloriam na aparência. Que o nosso exemplo se vos alegre ao ponto de que vocês possam responder àqueles que tentam influenciar a vossa vida de forma negativa, vos ensinando coisas que não são a verdade, vos desviando daquilo que é a mensagem central, que é uma mensagem de reconciliação e de salvação. E então vamos entrar no nosso texto de hoje. Depois de Paulo então dizer isto, dizer qual é que era a sua mensagem, uma mensagem baseada em mudança de coração, em mudança de vida, não de aparência. Uma mudança de vida, ele diz no verso 3. De outra forma, ou ao contrário de outros que vos tentam desviar, nós não damos nenhum motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas. Existem aqueles nos nossos dias que tentam desviar a nossa atenção. Mas nós, Paulo e aqueles que estavam com ele, nós não somos assim. Nós não vivemos de aparência, nós vivemos de coração, nós vivemos de verdade. E quando aqui nós lemos que não damos motivo de escândalo,
Uma das coisas que eu tenho tido o privilégio, obrigado, Sandra, tenho tido o privilégio de fazer quando preparo os textos, e a internet nisso é fantástica, é ir às palavras em grego. E é muito interessante como as palavras ganham outro peso. Nós conseguimos, de alguma forma, perceber aquilo que no original a pessoa queria dizer e que por vezes é muito difícil de traduzir. É como às vezes querer traduzir um poema, ainda no outro dia eu tinha nas mãos, fui à Bertrand com os meus miúdos para escolher eles escolheram um livro, que acabaram por não escolher, escolheram um brinquedo, mas pronto, normal. E estava com os Lusíadas na mão. Então era a versão portuguesa e inglesa. Então a gente abria, estava em português de um lado e em inglês do outro. Eu acho que deve ser muito difícil traduzir aquelas ideias profundas que Camões nos Lusíadas escreveu. E há no grego palavras assim. Então, quando nós vemos aqui que não damos motivo de escândalo a ninguém, o que Paulo está a dizer é que nós não estamos a servir de causa de tropeço, de pedra de tropeço para ninguém. Nós não servimos para que outros caiam, para que façam uma mensagem de salvação e de esperança. Aquilo que eu faço serve de pedra de tropeço para que outros caiam e percam essa mensagem. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. E esta palavra aqui, recomendamos, Paulo está a dizer, nós somos coerentes de todas as formas, em todos os momentos, em todas as situações. Aquilo que nós dizemos, é a mensagem que nós transmitimos, essa é a mensagem que nós vivemos. Não é uma mensagem que nós parecemos, é uma mensagem que nós vivemos. E Paulo, na defesa do seu ministério, está a dizer, nós não vivemos de aparência. Nós não queremos servir de escândalo, de causa de tropeço para ninguém. Nós queremos ser coerentes com a mensagem que nós transmitimos. E enquanto ouvires uma série de exemplos na vida de Paulo, em que Paulo e os seus cooperadores eram coerentes, eram um exemplo, pensa na tua vida. Pensa nas tuas situações. Porque Paulo diz que, se nós separarmos aqui o texto, ele está a dizer que nós não damos motivo de escândalo, não somos causa de tropeço para ninguém, pelo contrário, recomendamos de todas as formas. Mas o desejo de Paulo, e esta afirmação de Paulo, não é para que a Igreja olhe para ele e para aqueles que o ajudam e os gloriem, e os ponham em posição de honra, para que nós sejamos importantes, para que nós sejamos reconhecidos. Ele diz lá porque é que ele quer, porque é que ele age da maneira que age, porque é que ele é coerente da maneira que é coerente, porque é que ele diz uma coisa e faz aquilo que diz, faz conforme os valores que ele defende, faz conforme a mensagem que ele traz. Ele diz que não quer servir de causa de tropeço, ao contrário, ele quer ser coerente para que o ministério não caia em descrédito. O mais importante na vida de Paulo não era ele. O mais importante em Paulo e na sua equipa não eram os seus corpos, o eles estarem em posição de honra, o eles serem reconhecidos, o eles quererem, porque isso Paulo teria pela descendência dele. Paulo, em determinada altura, ele afirma que ele só por sangue, ele teria todos os privilégios. E ele diz, o mais importante não sou eu, nem a minha vida, nem o meu corpo, que ele antes diz que são vasos frágeis. Isso não é o mais importante. O mais importante é a mensagem. Por isso é quando ele diz, nós não vivemos de aparência, mas de coração, e depois transmite a mensagem e diz, nós não queremos servir de causa de tropeço, nós queremos que a mensagem alcance os vossos corações. Façam connosco o que fizerem, não interessa. Nós iremos ser coerentes, porque a forma como nós agimos vai validar a mensagem que vos entregamos. E nós podemos pensar, então, mas se a mensagem é tão verdade, se é aquilo que é certo, porque é que é preciso depois ainda agir bem? Pensem no exemplo de quem é que aqui é pai. Hoje não temos cá os nossos filhos, está tudo na estufa fria por causa do dia da criança. Funciona a gente dizer aos nossos filhos aquele princípio do façam o que eu digo, não façam o que eu faço? O que é que eles vão acabar por fazer? O que nós fazemos. Por muito certo que seja aquilo que eu estou a dizer.
Eu posso estar a dizer a coisa mais certa do mundo. Se eu a seguir fizer uma coisa diferente, ou que ponha em causa aquilo que eu disse, eles vão reparar. E eles vão nos chamar a atenção. E a Sara, que já tem 10 anos, já muitas vezes me diz: mas tu não fazes assim? E o que é que eu vou dizer? Está bem, filha, pronto, ok. Eu no outro dia estava a ver um programa de televisão em que um grupo de 20 pessoas é largado numa ilha, sem comida, sem nada, então eles têm que comer e caçar e conseguir sobreviver durante, acho que é 4 semanas, então passam uma fome valente, aquilo para emagrecer acho que é um espetáculo, e então a determinada altura as pessoas podem desistir do programa, e vem um barquinho e leva-os embora da ilha. E então há uma senhora, que era como se fosse a líder do grupo naquele momento, decide desistir. E aquilo traz o grupo todo para baixo de uma maneira, um desânimo, em que o grupo fica de rastros porque perderam aquela pessoa que os motivava, que os puxava para a frente. E então levanta-se uma nova pessoa, um novo líder que quer trazer a sua mensagem de recuperar o espírito do grupo, e ele chega lá e reúne o grupo, e temos que reagir, e temos que começar a fazer, e temos que ir. E 2 minutos depois ele estava deitado na areia. E estavam 2 pessoas ao lado a conversar: olha para aquilo. Há 2 minutos atrás estávamos aqui a motivar, agora está ali deitado. O que é que fez a moral do grupo? De rastros outra vez. Ele teve uma mensagem espetacular, a puxar aquelas mensagens que a gente gosta de ouvir, que a pessoa cheia de carisma, e depois deitou-se. Quantas igrejas têm-se dividido por causa dos exemplos dos seus líderes? Quantas pessoas se têm afastado das igrejas porque dizem: eu não me revejo naquelas pessoas? Quantas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, esta mensagem de esperança, e depois ao verem a vida daqueles que lhe trazem essa mensagem, dizem: se estar com Cristo é isso, então deixa-me estar como estou. No outro dia a Sónia lia uma notícia de um pastor que o desafio na sua igreja era juntar 42 milhões de euros ou dólares, não sei, para comprar um jato. Era o desafio. E se calhar comprou, né? Basta comprar. E depois como é que podemos subir a um púlpito e dizer que o mais importante é a vida das pessoas e as necessidades? E se calhar na igreja onde ele está a pregar, há pessoas que estão com dificuldades na vida, que estão a passar fome, há crianças que não têm o que vestir, mas a gente tem um jato de 42 milhões de dólares ou de euros. E se o nosso agir não valida aquilo que nós dizemos e a nossa mensagem, tudo aquilo que nós dizemos vai cair por terra. E não é só aqueles que são líderes. Aqueles que são líderes, se calhar, têm mais visibilidade naquilo que dizem. Mas tu pensares no teu colega de escola, se pensares no teu colega de trabalho, em que lhe trazes uma mensagem de esperança e és a primeira pessoa a desesperar perante qualquer dificuldade, em que trazes a boa nova da salvação, de confiança no Senhor, que o Senhor toma cuidado, e depois andas a correr, desalmado, sem confiança no Senhor, a querer fazer as coisas na tua força. Tu achas que essa pessoa não vai reparar naquilo que tu estás a fazer? Olha para a tua vida e olha para... Lembra-te da forma como tu às vezes agiste e que alguém te disse: então, mas é assim? Mas ser crente é isso? Então... Paulo vai entrar agora numa série de áreas onde ele e os seus, e o seu grupo, eram coerentes. E que a mensagem que eles traziam era a vida que eles viviam. Então ele começa por dizer que, ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, somos coerentes de todas as formas, em muita perseverança. Esta perseverança é uma endurance. Quer dizer que em momentos de dificuldade nós perseveramos, e perseveramos, e perseveramos, e perseveramos, e perseveramos. E ele vai dar uma lista de provas e de dificuldades. E o primeiro grupo de 3, ele diz que nós perseveramos no sofrimento, nas privações e nas tristezas. E este primeiro grupo de provas, dificuldades, tem a ver com dificuldades que nós encontramos no nosso cotidiano. Quando sabemos que temos um problema na escola, quando temos doença ou desemprego, problemas familiares, dificuldades financeiras. E como é que nós podemos aqui dizer que não somos coerentes? Nós acreditamos que Deus tem todo o poder.
E nós até dizemos ao nosso colega de trabalho, dizemos no nosso ministério, dizemos do púlpito, confiamos que Jesus tem a capacidade de aliviar os que estão cansados e oprimidos, aqueles que estão a passar por dificuldades. E este é o nosso discurso. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando vem a dificuldade, e quando vem a tristeza, eu choro. Babo e reino durante 15 dias. E não consigo encontrar alívio no Senhor. E não consigo ter uma mensagem de esperança. E os meus colegas de trabalho veem-me, então, estás de rastro, o que é que se passa? Eu confio no Senhor. Não dá. E Paulo e aqueles que com ele caminhavam, nos sofrimentos, nas privações e nas tristezas, nas provas do dia a dia, eles perseveravam. E eles eram coerentes. Eles permaneciam naquilo que diziam. Quando vem a dificuldade, eu sou aquele que põe as mãos à cabeça logo, eu sou aquele que transmite uma paz que excede todo o entendimento. Que alguém que vê e diz-te assim, eu não acredito que tu estás a passar pelo que estás a passar e tens esta serenidade. E tu podes dizer, é Cristo. Agora, se tu não tiveres essa serenidade, bem podes dizer que é Cristo. Mas se fores tu que andares a correr para um lado e para o outro com as mãos na cabeça, bem podes dizer que é Cristo e podes ter a melhor mensagem do mundo, mas quem te está a ouvir vai ouvir uma coisa completamente diferente. A seguir, Paulo fala em açoites, prisões e tumultos. E eles perseveravam aqui. E nós conhecemos a história de Paulo, de muitas prisões e açoites. Não estamos a falar aqui daquilo que eu faço na fralda da minha filha, que lhe agarro uma vez uma palmadinha. Estamos a falar de chicotada, de vargastada, de algemas, de correntes. Não eram tumultos de 3 pessoas, eram cidades inteiras, às vezes atrás de Paulo. E Paulo perseverava. Nós, nos dias de hoje, temos o privilégio de não estarmos aqui. Há cristãos, nos dias de hoje, que sofrem açoites, prisões e tumultos. Nós, às vezes, na pior das hipóteses, o gozo, a humilhação, talvez. E, às vezes, já aí, já somos um bocado como Pedro, não é? Perguntam-nos, então, mas tu és dos que caminha com Jesus? Não. Mas tu és dos que caminha? Não. Às vezes não é preciso chegar à violência física para nós já estarmos a dizer que não. O teu dia-a-dia, a tua vida, mostra que na dificuldade, no gozo, na humilhação, tu permaneces como um filho de Deus no teu discurso. Tu és os caminhos com Jesus, sou. Mas isso é um bocado esquisito. Mas agora é mais moderno isto da liberdade, destas coisas. Agora no nosso Parlamento, tudo o que tem a ver com liberdade está muito em voga, não é? Podemos cada um fazer aquilo que quer, sem valores, sem respeitar o próximo, sem respeitar nada. Então tu és daqueles que pula fora do barco logo, ou é daqueles que aguentam? Paulo era dos que aguentava. Por isso é quando Paulo diz, nós recomendamos-nos em tudo, Paulo está a dizer, eu levei os açoites, eu passei pela prisão e eu perseverei durante. E eu mostro-vos que é possível. A seguir vem um outro grupo de provas, de dificuldades, os trabalhos árduos, as noites sem dormir e os jejuns. Nós estamos no verso 5 da passagem. Somos daqueles que quando somos desafiados, somos daqueles que temos aquele discurso de que o crente está lá para ajudar, do amor sacrificial. Mas depois, quando é preciso ajudar alguém, não dá. Estamos agarrados ao nosso conforto, ao nosso sofá. Não sei quem é que dizia no outro dia, aqui era o pastor Paulo Pedro, que acho que dizia que o nosso sofá tem aqueles braços, né? Quando a gente se senta, ele agarra-nos de uma maneira que a gente não se consegue mais levantar. Né? Eles têm essa capacidade. Eu às vezes sofro um bocado disso. Paulo dizia que nos trabalhos árduos, nas noites sem dormir e nos jejuns, ele era coerente. E como é que ele mostrou esta coerência? Na primeira carta aos Coríntios, Paulo, a determinada altura, está a falar com a mesma igreja e a dizer há entre vós pessoas
que são sustentadas por vocês. Vocês sustentam naquilo que é as coisas práticas. Na comida, na casa. E ele diz, nós deveríamos muito mais ser sustentados, ou trazer de vocês as coisas materiais, mas nós abdicamos disso. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho. Paulo e aqueles que com ele trabalhavam diziam à igreja, apesar de nós percebermos que vocês teriam o dever de nos ajudar no nosso sustento, nós abdicamos disso, porque isso pode servir de motivo de escândalo e pedra de tropeço para que o Evangelho não alcance os vossos corações. E então o que é que Paulo fazia? Paulo trabalhava para sustentar. Mais as igrejas que ele, e as viagens missionárias que ele fazia, e as igrejas que ele plantou, e os tempos que passava na prisão. E ele trabalhava para sustentar. Paulo era coerente naquilo que dizia e naquilo que fazia. Temos nós dificuldades em quando o trabalho aperta um bocadinho, nos chegarmos à frente, de correr a milha extra com alguém que está a precisar. A gente diz que amar a Deus em cima de todas as coisas e o próximo como nós mesmos ou como Cristo amou a igreja. Mas depois, quando é preciso darmos o litro por alguém ou estar com alguém, nós não conseguimos estar. Nós não conseguimos. Nós temos um discurso muito bonito. Nós dizemos que na nossa igreja estamos perto uns dos outros e que somos uma família e depois abandonamos a nossa família. E se aqueles que caminham contigo, aqueles que estão contigo, veem esta tua forma de agir, eles vão dizer que tu não és coerente. Jesus disse que há maior felicidade em dar do que em receber. Nós acreditamos que as palavras de Jesus são a verdade. Tens tu o maior prazer em dar do que em receber? Quando eu disse que este texto foi um desafio para mim, é porque quando eu penso no meu agir, na minha passagem de dificuldades, nos meus trabalhos, como é que eu reajo? Reajo eu sempre de forma coerente com a minha mensagem, e há momentos em que eu paro e no meu pensamento eu parei e pensei, não, realmente aqui e ali eu agi mal. Eu não dei o exemplo que eu devia ter dado. Eu não disse ali ou acolá aquilo que eu deveria ter dito. Eu espero que enquanto ouves falar destas dificuldades, tu penses na tua vida, estejas a pensar na tua vida e na forma como tu ages. A seguir, Paulo passa para uma outra área na qual ele defende a sua coerência. Verso 6. Em pureza, no conhecimento, na paciência, na bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. E Paulo diz à igreja a quem ele está a escrever, nós somos coerentes aqui também. Somos um exemplo aqui também. Na pureza, muitos defendem que tinha a ver com, neste caso, o desejo de Paulo de permanecer casto, permanecer sozinho. E ele permanecia puro. Outros defendem que tem a ver mais com a vida reta. Mas na pureza, Paulo permanecia. Permanecia no conhecimento. E este conhecimento é um conhecimento que é obtido por experiência. Não é aquele conhecimento que é obtido por leitura. Paulo era uma pessoa que era sábia. Era uma pessoa que tinha conhecimento, experiência da vida. E ele diz aqui que também aqui ele era um exemplo. Ele era um exemplo na paciência. E esta paciência que nós vemos aqui não é a paciência naquele sentido de eu espero com calma por alguma coisa. Não, tem a ver com tardar em se irar. Mesmo passando por tudo aquilo que Paulo passava, por açoites, por prisões, Paulo era um exemplo na sua paciência, na forma como ele se tardava em irar, como ele esperava, como ele era sereno, na sua bondade. E bondade no sentido de alguém que age em prol da necessidade, em prol do outro, de forma gentil. Aqui Paulo é um exemplo. A seguir diz no Espírito Santo.
E no Espírito Santo aqui muitos associam à questão do fruto do Espírito, que nós vemos em Gálatas 5, em que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui Paulo diz que também era coerente. Porque Paulo escrevia estas coisas às igrejas, mas ele vivia através delas. Ele vivia por elas. E no amor não fingido, o amor incondicional, o mesmo amor que nós encontramos em João 3,16, quando diz porque Deus amou o mundo, aquele amor que dá, aquele amor que entrega. Aqui também Paulo era coerente, aqui também Paulo era um exemplo. Como é que é a tua vida com o teu coração? Na tua intimidade com Deus? No teu ganhar de conhecimento? Quer na doutrina, quer na prática? Tens posto a mão na massa para aprender mais, para viver mais, para ganhar mais experiência, para te envolveres com outras pessoas? Tens sido gentil, tens sido bondoso, manso, tardio em tirar? Às vezes com filhos, às vezes é difícil a gente tardar em irar, não é? Porque eles são desafiantes. Eles são desafiantes. Em creio que a gente quebra algumas barreiras com uma facilidade imensa. Às vezes os nossos colegas de trabalho, os nossos chefes, há sempre esta questão dos chefes, porque eu sou chefe na minha área de trabalho, então toda a gente fala mal dos chefes e fico um bocado ofendido. Eu espero não ser um mau chefe para aqueles que eu lidero. Mas aqueles que nos desafiam, nós somos daqueles que repostamos logo, nós somos pacientes, somos tardios no irar, somos serenos, temos domínio próprio. No verso 7, Paulo continua a dar o seu exemplo na palavra da verdade, no poder de Deus, com armas de justiça, quer no ataque, quer na defesa. A palavra que Paulo transmitia era uma palavra verdadeira, uma palavra baseada naquilo que Cristo dizia, no seu exemplo. Na batalha espiritual, que muitas vezes Paulo era obrigado a permanecer, porque era atacado de todas as maneiras efetivas. E quando antes nós ouvíamos que ele tinha noites sem dormir, e jejuns e vigílias, se calhar muitas dessas noites sem dormir eram passadas a orar. Eram passadas a orar por aqueles a quem ele servia, pelas igrejas as igrejas que ele plantava, orar por essas pessoas, pelas dificuldades, orar também até por aqueles que o prendiam. Amando os seus inimigos, sendo coerente com aquilo que ele dizia e aquilo que ele fazia. Verso 8, ele diz que por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, mas verdadeiros. Independentemente da circunstância em que Paulo estava, fosse uma situação de honra ou não, uma situação em que era reconhecido ou não, em que ele estava por boa fama ou não, Paulo permanecia coerente. Paulo permanecia um exemplo na sua vida e no seu agir. Muitas vezes tido por enganadores, muitos diziam que Paulo enganava as pessoas, mas ele sempre sendo verdadeiro. E depois diz na primeira parte do verso 9, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. A igreja, como disse, vamos ver isso na semana que vem, Paulo a dizer à igreja, vocês estão retirando o vosso afeto de nós. Será que Paulo às vezes na rua passava e pessoas passavam do passeio para o outro a dizer, eu não conheço? Aquele é Paulo. Aquele que a gente anda a ouvir que fazem umas coisas. E Paulo se calhar está a dizer, por vezes, nós somos como que desconhecidos passando na rua. Nós sabemos que vocês sabem quem nós somos, mas vocês evitam-nos. Mas mesmo assim, nós permanecemos coerentes, nós permanecemos um exemplo. E Paulo a seguir entra numa série de paradoxos, em que ele diz, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos,
mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. E Paulo usa muitas vezes estes paradoxos para mostrar o que é viver com Cristo. Nós dizemos que para que Cristo viva em nós temos que morrer. Então, para que haja vida tem que haver morte. Isto não faz sentido. Normalmente a gente iria pensar, se há morte, acabou. Não, mas em Cristo, quando há morte, há vida. Em Cristo nós nos alegramos na tribulação. Também não faz sentido. Paulo usa muitas vezes estes paradoxos, porque a tribulação traz paciência, traz perseverança e faz-nos crescer. E faz com o Espírito Santo nós andarmos de glória em glória. De glória em glória nós melhorarmos cada vez mais e nos parecermos cada vez mais com Cristo. Então Paulo muitas vezes usa estes paradoxos. Então ele está dizendo como que morremos, espancados, entristecidos, pobres e nada tendo, mesmo assim nós vivemos, não estando mortos, estamos sempre alegres, estamos enriquecendo a muitos e possuindo tudo. E este possuindo tudo tem a ver com uma mensagem de eternidade. A nossa glória não está aqui. A nossa glória está posta nos céus. Aquilo que nós fazemos é para a eternidade. Então Paulo, em coerência, vive todos estes exemplos na sua vida. E havia simplesmente um objetivo e um alvo que Paulo tinha com a sua vida. E esse objetivo era passar a mensagem. E não só passar a mensagem, mas validar a mensagem com o seu agir. O desejo dele era que o seu agir não servisse de pedra de tropeço para ninguém. O seu desejo era que as pessoas, ao ouvirem uma mensagem de esperança e ouvirem uma mensagem de reconciliação, em nada pudessem achar em falta na vida de Paulo que os levasse a afastarem-se dessa mensagem. Se caminharmos um bocadinho atrás, na carta de 2 Coríntios, no capítulo 4, na página atrás, do verso 12 ao verso 17, e vemos também Paulo aqui a falar de alguns paradoxos que ele gosta de usar. E ele diz, a partir do verso 12, 4:12, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus de entre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Paulo está a dizer que todo o sofrimento, tudo aquilo em que nós apresentamos o nosso corpo à morte é para vosso benefício. É para que alguns de vocês se possam, no dia da reconciliação, no dia da ressurreição, nos possamos apresentar juntos perante o Senhor. E que a glória do Senhor possa crescer em muitas pessoas, que aquilo que seja o nosso discurso de glorificar a Deus, que nós possamos cada vez mais pessoas e levar o nome do Senhor. E por isso não desanimamos, porque a glória de Deus cresce. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim fixando os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo trabalhava para a eternidade, trabalhava para aquilo que não se via, trabalhava para a mudança de corações. E comecei dizendo que havia aqueles que viviam para a aparência. E Paulo valida o seu ministério dizendo, não, nós vivemos para que haja transformação de corações, para que o nome de Deus seja glorificado com vidas e em vidas. Porque a aparência vai ficar aqui. No dia em que nós morrermos, por muito bonitos que sejam os nossos olhos, o nosso cabelo, a nossa roupa, o nosso carro, a nossa casa, a nossa televisão, tudo isso vai ficar aqui. O que irá permanecer para a glória são as decisões que tu tomaste e aqueles que tu ajudaste a alcançar a reconciliação com Deus.
E Paulo trabalhava para isto. E Paulo era um exemplo para isto. Para que no dia da glória, no dia da ressurreição, eu possa me encontrar nos céus com o maior número de pessoas possível. E Paulo era coerente para isto. E Paulo validava a sua mensagem para que isto acontecesse. Paulo tinha os olhos postos na eternidade. Onde é que estão os teus olhos postos? No hoje, no amanhã? A palavra, uma das máximas da nossa sociedade hoje em dia é o conforto. E o conforto é pôr os olhos em mim e no hoje. Paulo punha os olhos na eternidade. Ele até é quase irónico, dizendo: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, sendo preso, sendo espancado, ele classifica aquilo que ele estava a viver, os desafios e as provas que ele vivia eram leves e momentâneos. Porque o que motivava e alegrava o seu coração era a glória do Senhor. Era ver vidas transformadas. Era ver mais pessoas glorificando a Deus. Era ver mais pessoas que iriam no dia da ressurreição se juntar a Ele nos céus. Paulo vivia para a eternidade. Paulo tinha os olhos postos na eternidade. Caminhando para o fim. A nossa coerência é a distância que vai entre aquilo que nós dizemos e a mensagem que nós transmitimos e aquilo que nós fazemos. E quanto menor for essa distância entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos, maior é a nossa coerência. E Paulo aqui validou, Paulo aqui transmitiu à Igreja, defendendo o seu ministério, defendendo aquilo que ele fazia e dando as razões pela qual ele fazia a sua Igreja. Quando pensas na tua vida, quando pensas naquilo que tu dizes e naquilo que tu fazes, qual é a distância que tu vês? És uma pessoa coerente? És uma pessoa que vive aquilo que afirma? És uma pessoa que tem os olhos postos na glória? És uma pessoa que tem os olhos postos na eternidade? Porque é isso que interessa. Deus está no negócio de pessoas, não está no negócio de casas, nem de carros, nem de telemóveis. O negócio de Deus, entre aspas, são pessoas. O negócio entre aspas. Deus está interessado em pessoas. O desejo de Deus é passar a eternidade com aqueles que o amam. E o tempo que nós estamos aqui, até o dia em que Jesus voltar, será para filtrar aqueles que de nós amam o Senhor e que desejam passar a eternidade com Ele. Deus está interessado em vidas, em pessoas. E haverá alegria nos céus quando estivermos todos juntos, porque estaremos juntos com Deus e Deus estará com aqueles que o amam. E irá haver um relacionamento de perfeito amor, porque não haverá pecado, nem interesse. Por isso é que a eternidade vai ser boa. Vamos poder contemplar o Senhor. Vamos poder ser iluminados pela sua glória. Poderá haver um relacionamento de amor perfeito. E esse amor irá permanecer. Qual é a distância que vai entre aquilo que tu dizes, entre a tua mensagem, a mensagem de Cristo e aquilo que tu fazes? Tens sido uma pessoa coerente? Tens sido um exemplo para os outros, para aqueles que te rodeiam? Aqueles que estão contigo no teu ministério, na tua escola, no teu trabalho? Com a tua vida, com o teu ministério, o que é que tu tens sido? Tens sido causa de tropeço? Ou tens sido um veículo de reconciliação? E esta é a grande pergunta de hoje. Paulo, com a sua vida, porque não se podia distanciar na vida de Paulo e nem se devia distanciar da nossa aquilo que era o seu ministério e aquilo que era a sua vida. A sua vida era o seu ministério. Paulo vivia para. Vives tu para quê? Com a tua vida, tens sido uma causa de tropeço
um veículo de reconciliação para que outros alcancem salvação. O meu desejo, a minha oração na manhã de hoje é que a mensagem da salvação, a mensagem da reconciliação possa ser viva, não só no teu dizer, mas principalmente no teu agir. Porque é o teu agir que vai validar a mensagem do Senhor. O próprio Deus não transmitiu simplesmente uma mensagem de reconciliação e salvação. Ele agarrou no seu Filho, Ele o enviou até nós, para que não só ficasse a mensagem, mas para que ficasse o exemplo. E aquele em quem não foi encontrada falta alguma, esse então morreu e ressuscitou para que tu e eu nos pudéssemos reconciliar. O próprio Deus usou o exemplo para validar a mensagem que Ele queria transmitir. Uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de salvação. Cristo é este exemplo de coerência. Paulo seguiu o exemplo de Cristo. E Paulo desafiava outros, da mesma forma como eu imito Cristo, imitem-me a mim. Cristo foi o exemplo máximo de coerência entre uma mensagem e o agir. Nós precisamos também ser coerentes na nossa vida, no nosso agir.